Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já de praxe, pedindo para vocês curtir, compartilhar, ajudar a divulgar o vídeo, bom? Para dar essa força aí. Tem uma passagem na Bíblia sobre a questão do Judas, né? Tem uma passagem que mostra que Judas se enforcou e tem outra que a gente vai ler aqui em Atos, né? Que o corpo dele, ao cair, se rompeu. Então, há essa discussão, né? Será que ele teve duas formas ali, do qual ele morreu, do qual ele acabou ali caindo, né? Alguns falam que ele caiu quando ele se enforcou e o corpo dele acabou se rompendo, né? Tem essa discussão se foi só a morte do enforcamento ou se realmente ele acabou ali se precipitando contra uma pedra. E eu quero falar sobre isso, né? Então o objetivo dessa playlist aqui é falar um pouco mais sobre esses tesouros ocultos, tá? Que tem na Bíblia. A Bíblia, ela mesma se responde. E a gente vai ver isso aqui nessa passagem, ok? Começando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, nós temos o seguinte versículo. Ó. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Certo? Em Mateus 27,5 nós temos a seguinte versão. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Então nós temos essas duas formas aí descritas pelos apóstolos de como, né, Judas acabou ali tirando sua própria vida, certo? Então Judas jogou o dinheiro do templo e enforcou-se. Alguns dizem que por ter ficado pendurado, seu corpo acabou caindo e se partindo ao meio, certo? Então tem essa discussão dentro da discussão teológica a respeito dessa passagem. Mas eu, como eu disse no começo aqui do vídeo, tenho um outro entendimento, pois acredito que a Bíblia responde ela mesma. E se na Bíblia não existe essa descrição de Judas ter ficado muito tempo enforcado, não cabe a mim adicionar esse tipo de possibilidade, pelo fato de, no meu entendimento, haver alguns versículos que ajudam a entender um pouco melhor essa passagem. Então a gente vai ver que dentro das próprias escrituras há passagens e palavras que evidenciam que não foi dessa forma, que ele não morreu de duas formas, tá? Que não teve essa questão de ele se enforcar e cair, tá? Mas há algo espiritual. Não tem como dissociar a espiritualidade da Bíblia, gente. Não tem como, tá? Jesus bate muito nessa tecla, tá? Paulo também. Por isso que Paulo é difícil. Eu vou deixar aqui que esse não é o meu primeiro estudo, tá? Tem outros vídeos aí que já estou colocando no canal. Se você puder assistir, compartilhar, eu agradeço, ok? Sim, todo o contexto, desde Gênesis até Apocalipse, é uma base usando a própria história para ser usada como referência. É preciso aplicar muitas passagens ao entendimento espiritual. Isso não anula a passagem em si. Mas o que o discípulo, o apóstolo, o profeta, patriarca passou fisicamente deve ser extraído dessa situação. Deve se extrair dessa situação um entendimento espiritual atual aos nossos dias. Vamos lá. Ó. E caso você esteja lendo, tá? Isso aqui é outro estudo que eu não fiz ainda, tá? Eu deixei aqui escrito porque ele já está escrito e eu deixei aqui gravado aqui, mas ainda não está pronto o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos primeiro discorrer sobre a passagem de Atos. Judas, como sabemos, devolveu o dinheiro aos fariseus. Então, ele não adquiriu em si o campo, certo? A passagem fala que ele adquiriu um campo. Mas a traição dele fez com que os fariseus adquirissem o campo, cumprindo assim a profecia de Zacarias 11:13. Ok? Então, através da traição dele, esse campo foi adquirido. Mas não por ele em si, não é verdade? Então, a gente vê que os fariseus ali, eles pegaram esse dinheiro, porque sabia que era um dinheiro de sangue, eles acabaram comprando esse campo e assim se cumprindo a profecia de Zacarias 11:13. Agora vamos analisar o que o autor de Atos, Lucas, quer nos dizer quando nos escreve que Judas se rebentou pelo meio. Lucas está descrevendo a situação de Judas após trair Jesus, usando a própria referência de Mateus 21:44. Qual que é essa passagem? A gente vai ver aqui, ó. Aquele que cair sob essa pedra será despedaçado. Olha que interessante, ó. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quem é a pedra? Nós sabemos que a pedra é Jesus Cristo, na verdade.
Então nós vemos que Jesus Cristo é uma pedra espiritual. Ele é a pedra física? Não, nós vemos que ele é a pedra espiritual. Que os fariseus, né, rejeitaram a pedra angular. A pedra angular que os construtores rejeitaram é Jesus Cristo. Está em Salmo 118, 22 e 1 Pedro 2,10. Judas se precipitou contra essa pedra. Tá? Ele traiu, ele se precipitou para trair o Senhor. A palavra entranhas é outra palavra que nos revela mais do que o termo. Então, cada palavra, cada situação, a gente deve buscar dentro das escrituras ligações que vai nos trazer um entendimento mais profundo sobre certas passagens. Porque se nós formos focar somente no físico, naquilo que aconteceu naquele momento, naquela época, a gente está limitando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, já diz, ela é atemporal. Né? Como a gente imagine os judeus que estavam naquela época, vivendo de modo físico, né? As leis, não comendo porco, mas Jesus vem, pega todo aquele conceito que eles tinham e vai explicando para eles de modo espiritual. Ó, isso aqui significa isso aqui é isso. Imagine a cabeça deles como ficou, eles não aceitavam. E era difícil até para os discípulos que andavam com o Senhor, porque Jesus estava expandindo esse entendimento, tá? Na própria essa palavra entranhas é muito interessante, porque devemos buscar na própria Bíblia seu uso que está relacionado ao interior espiritual de alguém, isso é, seus sentimentos. Vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Em Colossenses 3,12: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, olha que interessante, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Certo? É a mesma palavra que eu coloquei lá em cima, ó, no grego. Intestino, afeição, está relacionado a um interior, o coração, aqui, ó. Eu coloquei aqui, tá vendo aqui, ó? A mesma palavra, ó. Certo? A mesma palavra. Aqui, ó. Ok? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Certo? Vou até clicar aqui, ó. Ó, é a mesma palavra. Certo? Aqui, ó. 4698, a referência dela, tá? Um outro exemplo está em Filipenses 1,8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. A palavra misericórdia é a mesma palavra de... Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui meu rosto aqui. Ó, 4668, a referência, ó. Ok? No grego aqui, a misericórdia. A mesma palavra, tá? Quando Judas se precipitou contra o Senhor, ele o traiu injustamente. Toda a sua misericórdia foi derramada, ok? Então é nesse sentido que o Lucas está falando. Não é que houve outra morte ali. Quando Judas entregou Jesus, ele expôs o seu interior. Seu íntimo foi exposto a nós. Tanto que a própria raiz da palavra é relacionado com a misericórdia, a ser compassivo. Não existe erro por parte dos discípulos. O que falta para nós é analisarmos segundo a própria referência que a palavra revela. Como pode homens cheios do Espírito errarem? Como pode? Se o próprio Senhor fala que quem conduziu o coração deles, a vida deles, a escrita deles foi o Espírito do Senhor. Então não há contradição. O que às vezes nós temos que entender, até certos teólogos aqui, às vezes nós não conseguimos extrair certos entendimentos, né? Por nossa própria limitação. Nós temos que orar, clamar ao Senhor para que a própria palavra nos revele essas referências para que nós possamos encontrar e explicar da melhor maneira possível. A narrativa dos evangelhos são representações de condutas e situações atuais da igreja e da sociedade. Não há nada de novo debaixo do sol. Isso está escrito e confirmado na Bíblia. E isso requer uma análise delicada, profunda, e não simplesmente encaixotar o entendimento a uma época e costumes. Porque a gente tá limitando o poder da palavra do Senhor. Dizer que a Escritura Sagrada está limitada a seu tempo é reduzir a capacidade atemporal de sua mensagem. Então nós temos que entender que o Senhor, ele deixa referências, deixa palavras, passagens, situações que ampliam o entendimento de certas passagens. E Paulo usa muito disso. Então nós temos que ter muito cuidado ao analisar uma passagem e não limitar isso ao tempo e à situação. Tá bom? Que esse estudo possa
agregar no seu entendimento, no seu estudo. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar no comentário. Assim como eu estou ensinando aqui, eu também estou aprendendo. Não sou o dono de tudo, não sou o dono da verdade. Mas assim como os irmãos de Cristo, estamos nessa busca de cada vez mais entendermos e passar para frente esse entendimento da palavra do Senhor. Que nós possamos crescer juntos. Que vocês tenham um dia abençoado aí, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.